Fala, amigos! Boa noite, estudo de regras, o 161, ó. Hey Baby Week. Hey Baby Week. Sábado estaremos juntos no JW Marriott para mais um encontro com o Kiff. Vem Marcelão de Pernambuco, Rafa do Rio Grande do Sul, Anderson de Santa Catarina, eu e Abner e Gianni daqui de Curitiba. Tem a galera, eu acho que não vai ninguém do Centro-Oeste dessa vez. Ah, não, o Humberto vai. Porra, é que eu penso Centro-Oeste Brasília, né? Tem o Pipinho também na Uhum. lista. Pipinho Rugby Boy. Pepinho Rugby Boy. Então, cara, gente, tudo que é canto, mais uma oportunidade da gente se encontrar. Triste porque eu acho que não vai ninguém de Minas Gerais dessa vez. O Pedro Braz não estará mais entre nós nos próximos meses. Mas isso é papo para para outro assunto. Possivelmente o assunto sexta-feira do bar. A gente pode criar uma fanfic, do tipo expulsaram o Pedro da Mafan. Alguma coisa assim que seja mais condizente com a saída momentânea dele, né? Bom, hoje a gente tem 9 vídeos, tá? Não vou tocar no assunto lá do relógio na tela, porque teve gente que se doeu. Mandei mensagem para conversar, não me respondeu. Mas fica aí para a próxima, né? Acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que ser responsável pela qualidade do que a gente entrega, né? A gente cobra muito da galera aqui no estudo de arbitragem para apitar bem, né? Porque a gente sabe como é caro deslocar arbitragem, como é caro hotel de arbitragem, alimentação de arbitragem, valor de arbitragem para os times. E a gente tem essa responsabilidade com os times, né? E eu acho que todo mundo tem que ter essa responsabilidade com o espectador também, né? Então, mantenho a minha opinião de que o relógio na tela não é enfeite, porque senão, imagina você vendo a NFL, tá lá assistindo Monday Night Football, e aí o narrador fala, galera, só hoje tá esse relógio aqui que tá na tela é enfeite, ele não é o relógio de verdade não, o relógio tá com referi, beleza? Não tem por que ter na tela se ele não é o relógio de jogo oficialmente. Bom, dito isso, eu tava vindo para casa hoje, né? Bernardo Scoffano agora sabe que eu sou um runner, né? Um runner. Além de um cycler, porque você faz o seu trajeto de bike Não às faço vezes. mais. Agora tem uma Não faz namorada que me mais? leva ao trabalho, graças a Deus. Obrigado, Caralho, amor! muito bom, né? Ser a princesa da carona. Eu adoro também quando acontece. Mas eu faço bike de vez em quando eu vou malhar e tal. Mas eu tenho meu trabalho CLT, né? E no meu trabalho CLT, talvez muitos não saibam, eu estou trabalhando com o sucesso do cliente, né? Nada mais é do que a gente tem um produto e a gente quer que o cliente tenha a melhor experiência com esse produto. Então a gente ensina o cliente a usar esse produto e tal. No começo do ano, eu adoro fazer relações, né, da arbitragem com o meu trabalho. E aí, tanto que tem, por exemplo, a primeira reunião para dar início ao projeto chama kickoff, né? Quando você vai passar o projeto para outra pessoa, a passagem de bastão, né? Que tem o nome de handoff, né? Basicamente. Tem outros termos lá, que são do futebol americano, que são usados no mundo corporativo. Mas no começo do ano teve uma reunião, Huddle. Huddle, Huddle. Teve um evento que a minha empresa lá fez esse começo de ano e veio um cara muito top de sucesso do cliente. O cara era, diretor numa empresa aqui de Curitiba. Foi uma experiência muito legal. Ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, ecoando, 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 e todo mundo pensando nisso para o mundo corporativo, e eu estava pensando nisso para arbitragem. Ele falou o seguinte: a culpa não é minha, mas a responsabilidade é. Quantas vezes você viu um companheiro seu fazer uma chamada de merda? Você sabe que a culpa não é sua, mas deixar aquela chamada ficar, não se indispor por aquela chamada, alguma coisa desse tipo, faz de você conivente. Faz de você tão responsável pelo erro quanto quem chamou. E aí, aonde eu quero chegar com esse meu pensamento? Parem de atochar o rabo do referi. Essa era uma conversa que a gente tinha em 2019, 2020 na pandemia. Eu vi você rindo, tá, B? Mas era essa conotação mesmo que eu queria trazer, tá?
Mas o grande ponto é, a gente falava sobre o referee como uma figura suprema, uma figura diferenciada, de um conhecimento ímpar. Só que a gente sabe que não é. Não é. Hoje a gente tem muitos bons árbitros de posição que sabem mais que referir, né? Então, quando uma equipe faz uma chamada ruim, né? Quando uma equipe faz uma chamada ruim, a gente tem duas saídas. Ou a gente conserta, ou a gente deixa como tá. E se deixar como tá e a chamada for ruim, são 7 errados, 8 errados, 5 errados, dependendo da mecânica que você estiver apitando. Beleza? Aonde eu quero chegar? Poxa, colaborem mais. Guilherme, mas esse tipo de aplicação, irmão, para mim, muito difícil. Estuda, estuda, estuda. Não estamos falando. Se a gente estivesse falando de uma equipe que tivesse um referi experiente e os outros 6 fossem iniciantes, top, top, concordo plenamente. Realmente, aí é 100% no referi, chamada muito difícil e tal. Quando a equipe tem muito veterano e o erro persiste, a gente tem um problema. Pô, Guilherme, mas aí você está sendo muito crítico. Será que todo ano a gente vai ter novas desculpas para erros antigos? Guilherme, você está sendo muito exigente. Todo mundo tem que ser exigente. Todo mundo tem que chegar, sentar, botar a bundinha na cadeira, ler o livro de regras, faz teste, vê vídeo. Ontem eu mandei tudo de conteúdo que eu tinha. Eu duvido que mais do que 15 pessoas abriram aquela caralhada de link. Mais do que 2 pessoas abriram todos os links. Sabe por quê? Porque a arbitragem realmente não é prioridade na vida de ninguém. Não vou ser sincero, na de quase ninguém. Na de quase ninguém. Todo mundo tem sempre um compromisso numa hora que, puta, hoje não dá, amanhã não dá, amanhã não dá, amanhã não dá, amanhã não dá. Mas domingo, 2 da tarde, está disponível. Domingo, 2 da tarde, está disponível. Sábado, 2 da tarde, está disponível. A gente sempre tem a galera que está disponível para apitar, mas não tem a galera que está disponível para estudar. Guilherme, por onde eu começo? Você pode decidir também. Você pode decidir também. Vê o que é mais fácil para você, como é que você absorve melhor. É vendo o jogo, fazendo anotação, lendo manual de mecânica? Eu não sei. Eu sei o que deu certo para mim. Fazer teste, ver vídeo, ler o livro de regras, ler o manual de mecânicas e abdicar de algumas coisas. Pô, será que eu vou sair para tomar uma cervejinha com a galera do meu trabalho toda quarta-feira, 8h30? Caraca, 8h30 da noite. Igual quando eu brincava que o Abner sempre tinha cabeleireiro quarta-feira, 8 da noite. Cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente tá aqui, o vídeo tá no YouTube. Teste para fazer tem, vídeo para ver tem. Tem uma gama de opções. Só que continuar estacionado não pode ser uma opção para quem já tá nesse pagode há muito tempo. Beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre muitos lances que aconteceram no fim de semana aqui no Paraná. Tá? Não botei vídeos de São Paulo. Não queria pagar para ver a transmissão 4K, tá? Teve um lance legal ou outro, tá? Mas vamos que vamos. Rafael Caso, posso começar com a tua participação, amigo? Boa noite, pode Rafa, sim. primeiramente queria pedir desculpa porque eu acho que eu ignorei você sobre a venda das garrafas térmicas. Tranquilo. Eu tô aqui bebendo no meu presente. Obrigado, tá? Bom, vamos lá. A gente vai ter aqui, inicialmente, um lance de offside. É uma 4-1, tá? Tá. Eu acho. É que eu não consigo ver exatamente, tá? Mas eu acho que eles fizeram esse sinal aqui, tá? É porque de longe parece que o Red tá assim, né? Fazendo two sticks, né? É para mais de 10 jardas, mas eu acho que ele tá fazendo timidamente o sinal do famoso quarta descida. Beleza. Aqui parece que tem um cara em offside, Sim, né? do meio da linha ali, né? 90 e alguma pouco, coisa. né? 80 e pouco, 90 e 80, pouco. 90. Beleza. Seguinte, tem a flag por offside. O que me estranha é que só o Line tinha essa flag. E o Red não tinha. Alguém, não sei, você chegou a ver, Rafa, a palestra do Scott Novo aqui ou não?
Não, eu tô acordando muito cedo, toda essa Não, semana, fica tirar horário, eu tranquilo. não Todo tô. mundo aqui tá acordando muito cedo. Você não é o único, não. Vamos começar a se dedicar um pouquinho mais. Sacanagem. Sacanagem. Te amo, tá? Mas agora, falando sério, eu não sou o gênio da lâmpada, Rafael. Uhum. Mas quantas vezes, desde que a gente se conhece, você ouviu eu falar sobre finalizar a jogada? Muitas, Muitas, né? muitas. Acho que todo mundo aqui a gente ouviu falar sobre finalizar as jogadas. Nesse caso aqui, a gente tem uma quarta para um, tem uma falta. Primeira coisa que não é finalizada, né? Não, ninguém foi pra linha de ganho, né? Ninguém foi para a linha de ganho. A linha necessária, a linha de primeira descida, como o amigo fã de esporte quiser chamar. E aí esse cara continua avançando, tá? E aí, esse cara, o 28 aqui, ó, continua. E ele parece, cara, até que faz um grab aqui na face mask do camarada. E aí, o line judge está cobrindo e tal, beleza. Quando ele vai finalizar, o field vem e pega o spot. Então aqui a gente tem uma sequência de finalizações e não finalizações erradas. Então, por exemplo, primeira coisa, os árbitros de linha não foram para a linha, que deveriam ir. Terceira e quartas descidas para menos de 4 jardas deveriam ir para a linha, correto, Rafa? Correto. Perfeito. E aí, de quem é o spot ali, Rafa, naquele momento? É do Wing, do Line Judge. Do line judge. Do Line Então, Judge. assim, a gente tem aqui um problema. E eu quero que vocês comecem a olhar essa movimentação do umpire. Foi uma movimentação que aconteceu durante todo o jogo. O umpire vem, ó, pega uma linha e vem dando um spot. Vamos ter isso mais em outros lances aqui, tá? Beleza. Então, nessa jogada, Arthur de linha tinha que ter ido para a linha, Arthur de fundo não era para ter pego o spot, tá? Beleza, e umpire pode ir direto no lance, não precisa pegar Outro ponto, aquilo que a gente essa até esquema. falou bastante ali no camp com o Fred, de ter calma, de fazer as coisas, né, firmes, claras. Uma situação, para mim, eu como Wing, essa história, assim, ó, ele deixar a jogada passar, acompanha de trás, ok, Aham. mas assim que a jogada acabou, que tu tá apitando com sinal de timeout, aí não tem mais. Tipo, isso aí tem que ser correndo, né? O cara tem que ir pro spot, né? Aham. Ali já foi a calma de continuar ali, ó, seguindo o passo, já é demais depois do fim da jogada, né? Exato, mas sabe qual é o negócio, Rafa? Sabe Hum. como é, sabe qual? Vou fazer a pergunta para você. Qual você acha que seria o melhor processo aqui para a gente ir logo para o próximo down, de forma que a gente estabelecesse todos os processos e fosse de forma organizada para a próxima descida? Acabou a Tá, jogada, acabou a jogada. acabou a jogada. É. Só vou colocar meu carregador aqui, tá? Vai falando. Acabou a jogada, o Line Judge vai dar o spot ali, vai já ter ajudado ali a pegar a bola, que a bola vai estar entregada para o umpire, e ele tem a flag, ele vai ter ido pro referir, e com sorte, já que até o Field Judge veio, o Field Judge seguraria o spot atrás dele depois que ele fosse pro referir falar da falta. Sabe o que eu acho que seria bom? Hum. Assim, o referee sabe, né? O referee já escaneou o campo no fim dessa jogada e viu que a única flag é do line judge. Se o line judge olha para ele e faz o preliminar de offside e declina, porque o resultado da jogada Claro. é claramente maior do que a penalidade, irmão, Acabou, né, também. Já offside, tá. defesa, número 86, penalidade declinada, resultado uma primeira descida. Pô, ponto. A única informação que o cara não consegue passar nesse meio segundo é o número, né? O resto O é ele número. olhar, offside, acabou. Mas eles são Então, de rádio, então do tipo, fala o número. sacou? Beleza. Tipo, fez o offside, fala número Uhum, 86, tá? E acabou. O Inês é morta. sim. Dá pra ser mais rápido nisso, né? Então, beleza. Vamos ver só aqui. Então, ó. Eu acho que eles aceitaram a penalidade ainda. Ó, 5 jardas de penalidade, primeira descida. Beleza. Foi ok aqui? Bom debate. Boa conversa sobre processos. Uhum. Beleza, amigo. É...
Processo está sendo o termo do ano, né? Exatamente. Eu acho que as duas coisas que eu mais quero esse ano, B, é processos e calibration. Calibration. Pra Tu cortou Red Fit e Golden Phoenix? Tem algum cor- vídeo? cortei. Eu só não sei se eu Esse coloquei. lance do calibration aí, pô, me pegou É, muito nesse jogo. sim. Sim. Cara, o parâmetro de offside e false start estava muito descalibrado, muito Muito. descalibrado. Eu acho que. Ah, eu acho que eu selecionei o vídeo errado, mas tudo bem, vamos lá. Vamos com você, tá, B? É, Vamos. Vamos ter o free kick aqui, tá? O retorno vai começar. Beleza, o avanço começa, tá? E aí, olha esse cara aqui. Porra. O 2 nem precisava ter feito essa queda aí pra fazer alguma coisa, né? Foi um claro. Foi um claro holding, né? Beleza. Vamos supor, B, que você, como. Você não faz muito wing, né? Eu acho que nem deve ter Não, meia tá. década que você não faz wing, Acho que o último que eu fiz foi numa Taça Rio, em Angra dos Reis. em 2019. Acho que foi. Perfeito. Então, assim, Mas é legal, é legal. é legal. Então, vamos lá. Você viu o holding, tá? Do. Pô, e deu sorte que é na jarda cheia, hein? Caralho, tá com a bunda pra lua. Deus é bom o tempo todo. É, na jarda cheia ali na 20, tem o holding, Pô, e tá? na 20, na Na 20, 20. certinho. Na Tá bom. 20. E aí esse retorno termina na 33, tá? Mais do que falar qual é o próximo ponto, né? Aplicando a penalidade, Uhum. explica como que você vai chegar nesse ponto, pode ser? Pode, claro. Beleza, Já vamos que lá. estamos falando de processo, né? Processo. Acho que a primeira coisa que você vai fazer, rodou o braço, vai começar a acompanhar o lance de trás. Então, Aham. provavelmente, essa sua flag vai ficar bem próxima do ponto onde aconteceu a falta já. Continua apitando a jogada, vai até a 33, que é o ponto final da jogada. Não entendi essa flag aqui do ref. Mas aí, nesse caso, fica um pouco mais fácil para o wing, porque você tem os dois pontos, né? Você já tem com clareza de que o ponto final da corrida, que no caso é o ponto básico, né? Não é isso? Isso. É além do ponto da falta. Então você já tem com muita clareza de que é o ponto de aplicação aqui é o ponto da falta, porque ele está mais atrás, nesse caso, entre, né, se a gente for fazer a aplicação. Uhum. Eu acho que pode ser só confuso nesse caso. Eu, às vezes, quando essas que são muito próximo, eu daria aquele double check só para saber se aplicariam as 10 ou metade da distância. Uhum. Mas como Deus foi bom aqui, da jarda 20 tanto faz, no fim das Aham. contas. Mas acho que seria isso. Mas eu acho bem importante essa questão de vir até o final da jogada e fazer o sinal de timeout também, que eu não vejo aqui do nosso wing que tem a chamada Não. fazendo, né? E assim, vou te falar, não me incomoda o fato de talvez o Wing não ter chamado e o referi ter chamado, até porque a jogada tava vindo pra direita, né? Então, até o ponto de ataque do referi vai mudar um pouco, porque os caras à frente do bloqueio, o que vamos supor que o retorno no meio geralmente estaria aqui, né? Só que como o retorno veio pra direita, vai estar aqui, né? Esse contato aqui. O wing pode estar olhando esse 29, né? Que é o cara mais na ponta, assim, de certa forma. Sim. E acho que o ref marcou o ponto onde o cara caiu no chão, né? Não onde começou a restrição. Isso. Que Então, tá bem. Tá além, né? Tá umas 5, eu acho. não, foi na 23, onde ele caiu, e o holding foi na 20, né? Tem só uma coisa que eu acho aqui que é. Se você tem uma flag do. O Deep Wing ele entra para participar da discussão. Eu não sei se ele tem uma flag. Mas eu acho que nesse tipo de situação, quando eu tô de Deep Wing, pelo menos, se eu vejo que tem uma flag do meu wing, a minha prioridade é já segurar esse spot. Eu não sei o que é. Eu não sei se esse spot final aqui do retorno é interessante para a jogada. Então, pelo menos assim, é uma dica de proatividade que eu tenho, né? Já Sim. vai lá segurar para você permitir esse cara aí e comunicar a falta que ele tem pro ref, né? Sim. Tô vendo aqui, ele pode segurar ali na 33, enquanto o Wing vai conversar com o ref, né? E aí o Amparo também chegou junto ali depois, porque para separar um possível empilhamento ali também, né? Beleza.
Show de Mas o bola. flop é muito engraçado, né? Os dois se jogando. Né? Nem precisava, né? Não. Bom, deixa eu escolher alguém aqui. Diogo Felipe, posso? Opa, E aí, Diogo, como é que você se sente sabendo que você é o segundo árbitro que mais apitou no Brasil esse ano? Perde só pro Felipe, que apitou 3 jogos já. porra, tô surpreso, hein? Segundo do Brasil, pelo menos Segundo do em Brasil. Do Brasil inteiro. quantidade. Em Do Brasil quantidade. inteiro. Não, aí eu e você está Logo em empatado agora. quantidade. Eu também sou o segundo do Brasil com mais jogos. Tem 2. Ah, então tô bem acompanhado. É. Diogão, vamos lá. Esse lance Diga. aqui é um lance que a gente vai conversar segunda-feira lá na nossa reunião da PAFA também, tá? Uhum. Aqui a gente tem um punch, beleza? Tá. Esse 95 que ficou para trás vai fazer uma segurada durante o voo da bola, tá? Uhum. Beleza. Só que aí, Diogão, vai ter um muff da bola e uma recuperação do time A. Um lance exatamente parecido com o que aconteceu no seu jogo de estreia, né? Beleza. Uhum. E aí, Diogão, o que a gente faz? Joga flag lá no Flag? ponto da Ah, no falta. ponto da falta. Lá da falta, lá no holding, né? Ufa, que susto. Ah, Vou deixar rodando aqui o vídeo, tá? tá. 10 jardas, aí aplica 10 jardas, Da onde? ponto de final do chute. Aí é que tá um problemaço, Diogão. Hum. Foi aplicado isso no jogo, Ah, tá. tá? Tem um cenário, Diogão, que me pega, que é o seguinte. Da onde a gente vai tirar essas 10 jardas do fim do chute? Ou que regra é essa? Sabe? Para mim, esse é o principal ponto. Beleza? Certo. Me fala qual foi o teu raciocínio para a gente chegar nesse 10 jardas aí do ponto do fim do chute. Então, porque eu tava vendo, eu vi isso que eu falei, isso daí, eu tava vendo esse condensado, um vídeo técnico. Mas vamos lá, deixa eu ver, processar aqui. Porque você pode, o time levou a falta, poderia escolher as 10 jardas, onde aplicar as 10 jardas, ou não. Cara, não existe o onde aplicar as 10 jardas. Ela é ponto anterior ou próximo ponto. Mas, Tá. aí, Diogão, eu vou trazer aqui, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Tem gente que mostra mais o pau do que mata a cobra na arbitragem do Brasil. Mas, a gente tá num problema, o Diogão. E aí eu acho que eu não sei até onde esse problema é de todos, que é o seguinte. Estamos misturando regras, tá? Vou te falar a regra. Essa aqui é a regra que dá para aplicar depois. Só que tem um detalhe. Penalidades por todas as faltas do time de chute. De quem é aquela falta que a gente viu? Do time que vai receber a bola. Do time de retorno. Retorno. Então tá, Isso. só aqui a gente já não consegue fazer nada, tá? Penalidade por todas as faltas do time de chute que não interferência na recepção durante uma jogada de chute de scrimmage. Então, ó, a gente tem uma falta que não é interferência na recepção, que é durante uma jogada de scrimmage, não é um field goal, a bola cruza a zona neutra, pode ser aplicada por regra do ponto anterior ou como ponto básico com repetição da descida, tá? Ou do ponto subsequente, onde a bola pertence ao time B. 2 motivos para a gente não poder aplicar essa regra. 1, a penalidade foi por causa do time de chute. 2, tem que terminar a bola com o time B. A bola terminou com o time A. Beleza? Certo. Agora, pô, Guilherme, tem coisa aí que eu não tô satisfeito. Como diz um querido, isso não satisfaz a minha interpretação.
Vamos na PSK, porque as pessoas confundem com a PSK também, tá? Vamos na PSK. Regra 8, regra 9. Isso é bom demais, saber onde está o negócio, né? Vamos lá. 9-2, 10, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 10, 10, 10, 10. PSK. Legal. Legal. Primeira coisa da PSK, tá? São possíveis pontos de aplicação. O ponto anterior, o ponto da falta. Isso aqui para 3 e 1, tá? Holding é 3 e 1? Holding é 3 e 1. Ok. Uhum. O próximo ponto ou o ponto onde a corrida termina. E somente para chutes de scrimmage. Isso é um chute de scrimmage? Sim. O ponto de PSK. Guarda essas 3 letras. Guarda essas 3 letras. Vamos aprofundar na PSK? A PSK, ela é uma receita de bolo. Ela é uma receita de bolo. Dá para fazer bolo de chocolate sem chocolate? Dá, mas fica uma merda. Então, assim, a gente precisa que tudo aqui seja verdade para poder aplicar a PSK, beleza? Então é o seguinte, segundo as regras da PSK, faltas do time B que tenham sido durante o voo da bola de um chute de scrimmage que cruza a zona neutra, a gente vai considerar como se essa bola já tivesse com o time B. Até aqui, ok, Diogão? Ok. Beleza. Quais são os requisitos para a gente ter uma PSK? Tá? O chute não é durante um try. O chute não foi um try? Não. Foi um field goal convertido? Também não. Foi no período extra? Também não. Ótimo. Então, na 1 a gente matou. Correto? É. A bola cruzou a zona neutra? Sim. A falta foi cometida antes do fim do chute? Também. Opa! 3 de 4. Correto? Uhum. Olha a 4, Diogão. O time B é o próximo a colocar a bola em jogo. O time B é o próximo a colocar a bola em jogo? É. É? Ah, não, perdão, não foi. Foi o nosso, não? Muff recuperado pelo time A. Não é. Uhum. Ou seja, Não é. a aplicação do pós-chute de scrimmage aplica-se somente a faltas do time B durante um chute de scrimmage e apenas, em itálico, sob as seguintes condições. Tem que cumprir tudo isso. E aqui embaixo, ó, se todas as condições forem cumpridas, a penalidade é aplicada de acordo com o princípio 3 e 1. Trata-se o time B como o time em posse da bola, como o pós-chute de scrimmage sendo ponto básico. Agora, gente, qual é o ponto básico em jogada de chute? Cadê você? Cadê você? Jogadas de chute. Ponto de PSK se a falta for regida pelas regras de pós-chute de scrimmage. Diogão, a gente consegue aplicar a PSK naquela jogada? Não. Não consegue. O que sobra pra gente? Ponto anterior. Ponto anterior. Vamos voltar no vídeo. Vamos voltar no vídeo. Vamos lá. Depois de tudo que a gente viu, tá? Sabendo que não dá para aplicar a PSK, mas o time A quer aceitar a falta do time B. Qual o único local que a gente pode aplicar as 10 jardas de penalidade do time B? No ponto da falta. Não, príncipe, no ponto Não? anterior, pô. No ponto anterior. Ah, Se a gente não pode aplicar do ponto básico a PSK, porque a PSK não está em vigor, ponto anterior, que é o ponto do snap. Ponto do snap. Beleza? Beleza. Então, são 10 jardas o ponto do snap. não tem, ou a gente aceita e dá a primeira para 10 para o time A do ponto anterior, ou declina e coloca essa bola do ponto da recuperação do time A. Ficou claro? Ficou. Beleza. Pergunta sincera. Das 16 pessoas que tem aqui além de mim, alguém tem alguma dúvida no que foi mostrado sobre PSK em relação a esse vídeo? Pode perguntar. Pelo amor de Deus. Não guarda para você, não. Não. Ô, Gui,
Fala, João. Nesse caso, a falta poderia ser aplicada do ponto da falta, porque o ponto básico é o ponto anterior, mas a penalidade é do time sem posse, além dela, além do Não. ponto básico. Se a gente só vai considerar a bola sendo do time B, se for aplicar a PSK, não tem como considerar que o time B era o time com a bola. Entendeu? A PSK eu considero você o time em posse. Se a gente for aplicar a PSK. Se a gente não for aplicar a PSK, eu não considero você o time em posse. Entendeu? Então, Não, vamos mas, lá. ó, Só para completar, tá? perfeito. Não considerando o time A como time em posse, tá? E considerando o time B como time sem posse. O time B fez a falta atrás ou além da zona neutra? Perdão, o time B, time sem posse, fez a falta atrás ou além do ponto básico? Além? Não, no caso do time B é atrás, mas Tudo bem. Quando o time sem posse faz falta, quanto atrás, quanto além do ponto básico, a gente aplica de onde? é do ponto básico, tá certo. Qual é o Confundi ponto aqui. básico? É o ponto do chute, perfeito. Ponto anterior. Ponto do chute Isso. não é o ponto aqui. Anterior. Beleza? Uhum. Ficou claro? Ficou assim, tava confundindo. Tranquilo. Mais alguém? Fala, João. Só uma dúvida, isso aí é uma aplicação óbvia, né? No caso, não precisava nem questionar o code, né? Exato. É uma aplicação óbvia. Fala, Sakai. Boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bem? Bem, cara, cheguei tarde, cheguei agora, então não vou falar muito da PSK. Queria, na verdade, só perguntar se vocês já conversaram sobre a mecânica do pessoal nessa jogada. Não, e tem um detalhe, né? Que é todos os 3 árbitros do fundo jogaram beanbag no Muff. Uhum, é isso que eu ia falar. Todos os 3 árbitros. E aí, saca, a gente estava falando um pouquinho antes, tá? Sobre o Scott Novo, que, né, deu uma palestra pro pessoal do México. Eu assisti até a metade. E ele falou uma coisa que eu acho que a gente já faz há muito tempo, mas eu acho que a gente precisa talvez reforçar isso como uma cultura nossa, que é calibrar o que a gente chama, né? Então é o seguinte, poxa, a gente está toda quarta-feira aqui debatendo e tal, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas o importante é que a gente está na mesma página, Sim, né? Na maioria a gente conseguiu estar na mesma página nos últimos tempos. sim. Então, assim, os 3 árbitros do fundo jogarem a beanbag é um erro, assim, triplo, né? Exato. Porque esse muff não altera status de nada, né? É. Saca, fala um pouquinho no teu ponto de vista, por exemplo, por que não se joga beanbag no muff? Pode ser? Primeiro porque foi o que você falou, isso não reconfigura mudança de status de bola, ela continua sendo um chute. Essa beanbag sendo jogada ali no ponto do muff, o ponto do muff não significa nada. Que o ponto da beanbag, a gente tem 2 motivos. Quer dizer, a gente tem um motivo por que a gente tem uma beanbag, né? Ou 2, ou 3. Quem tá no fundo do campo, dica, sempre tenha mais de uma beanbag. Nas outras posições de campo é importante ter, mas não tanto. Mas assim, somente no momento de chute, é importante você ter mais de uma beanbag, mas depois eu vou explicar por quê. A beanbag, pessoal, lembre-se disso. A beanbag é para marcar um ponto de possível ou aplicação ou de nova posse, no caso de uma nova corrida, de um início, ou de um fim de uma corrida, né? Por isso que a famosa referida corrida, né? O Gui fala disso toda hora, referida corrida. A gente precisa desse ponto para saber de um ponto possível de aplicação de posse, ou desculpa, de um ponto de aplicação de falta, ou de, quem sabe, dependendo do que foi que aconteceu na jogada, geralmente porque teve falta ou não, de onde um time vai ter a posse da bola, se por qualquer motivo não vai ter uma falta, ou sei lá o que. O Muff não faz, um ponto de Muff nunca vai ser um ponto nem de aplicação de falta e nem de uma nova posse de bola de um dos times. Então, aí o pessoal pergunta, o que tem que fazer? Na verdade, tem um sinal suplementar, mas como a gente fala, suplementar não é obrigatório, né? Sinal suplementar é que nem quando a bola é batida na linha de scrimmage. Esse sinal que o Gui tá fazendo agora. É só esse sinal. Mas o time não vai ver. O time não tem que ver. Esse sinal é só para nós.
Sinal é só para os outros árbitros entenderem. Houve um toque da bola pelo time de retorno. É só isso. Ah, mas os times têm que saber. Os times têm que saber a regra. Então, tipo, mas eles não sabem se cara, a gente não é nossa responsabilidade indicar para eles o que a gente viu, né? Que houve um toque de bola. Óbvio que um jogador mais atento, que sabe nossas mecânicas, nossas sinalizações, na hora que ele bateu o olho e vê que a gente está sinalizando que houve essa sinalização, que o game acabou de mostrar, sinaliza que sim, o time A pode obter a posse novamente da bola. Mas isso é aquilo. Há jogadores provavelmente mais experientes ou que são mais atentos. Tá? Então, o uso da beanbag é exclusivamente para isso, para a gente sinalizar um ponto de uma possível aplicação e nunca de um turnover. Um ponto de turnover pode coincidir de ser o mesmo ponto de um turnover, mas não é isso que ele significa. Beanbag não é turnover, muita gente acha. Perfeito. Scoff, por favor. Violação de toque legal, sim, Felipe. Bom ponto aí. Ou também, quando, Sim. por exemplo, o final de corrida, como a gente já falou, acho Mas que no estudo anterior, Mas aí que o Linha saiu do ponto porque ele precisou sair para passar a falta, deixa bem bag, porque é o ponto do final da referida corrida. É que ponto de violação pode ser uma aplicação, né? Sim, mas por isso que eu falando, aí é um bean bag. Sim. Sim. Scoff, por favor. Que saudade do Japa, como eu te amo. Eu ia só comentar, complementar a fala de Sakai, de que me ajudou muito, eu acho que ajuda muito a galera também, eu falo isso no curso de Backjudge, comprem, que a beanbag é um instrumento de memória. Então, tipo, tudo que você precisa ter... Por que você joga uma flag? Porque você precisa lembrar o ponto em que aconteceu uma falta, né? Na maioria das flags. A beanbag é basicamente assim, eu preciso guardar esse ponto, eu preciso lembrar onde que aconteceu determinada ação, mas eu não vou jogar uma flag, porque não teve uma falta. Então o que você joga? A beanbag. Então aí começa a fazer sentido para você. Eu não sei se o Gui colocou aqui, mas tipo, por que Muff de Snap não tem beanbag? Porque Vai ter. Referida à corrida, né? Já dei spoiler então. Tudo bem. O Muff é a mesma coisa, tipo, o que esse ponto do Muff ele não serve para nada. Então, se você pensar que esse ponto não te serve e quais pontos podem te servir, fica muito mais fácil você pensar no uso da beanbag. Aí, Scoff, peguei o relógio da Carol hoje, aí tá aparecendo assim, você parece estar em grande esforço nesse momento. Fala, Anderson Fontoura. Boa noite, gente. Tudo bem? Cheguei um pouco atrasado, então não chegou a pegar. Tá desculpado hoje, hein? Só hoje. Uma dúvida, e aí o Gui e o Scoff podem me ajudar. Teve o Muff, não é um ponto de beanbag, perfeito, entendemos. Na recuperação do time A, também não é um ponto de beanbag, mesmo sendo um ponto de fim de chute? É o ponto do fim do chute, né? É o ponto fim de chute, então você pode usar... Vamos lá, como é o mesmo ponto do fim da jogada, porque a bola tá morta, porque o cara recupera a bola no chão. Sim. Né? Cara, você jogar a beanbag é meio que dobrar o esforço, vamos dizer assim, é redundante. Porque nesse ponto, os três árbitros foram perfeitos. Eles não vi, acho que o back judge não fez, mas eu vi o sinal de timeout e eles parando, sinalizando o ponto do fim de chute com o próprio corpo. Com a mão levantada, tudo certinho, apontando para a direção que o time recuperou a posse legalmente. Mesmo que, tudo bem, eles não sabem que tem as faltas, aí pode ser que por causa das faltas isso não seja o resultado final da jogada, né? Mas eles estão sinalizando o ponto final de chute com a sinalização deles, com o ponto que eles estão. Você soltar uma beanbag ali vai só confirmar algo que você já está fazendo. Uhum. Tá? Então, assim, é errado? Não. É só um trabalho extra, 2 trabalhos extras. Um de soltar a beanbag e 2 de você ter que ir lá buscar ela depois. É tipo o lance das violações que são piores. Em teoria, você tem que jogar em todos os pontos de violação de toque legal, mas tem uns que não faz sentido, pô. Sim. Exato, tipo, claro, na hora do calor do jogo ali, na pressa, já tô com a beanbag, você solta ele, beleza, você não errou.
Só não jogue no ponto do Murphy. Que aí aí você errou. Mas se você, nesse momento, vai lá e sinaliza o timeout, sinaliza o ponto fim de corrida, do fim de chute, sinaliza o lado e jogou a beanbag, tipo, jogar a beanbag foi desnecessário, mas dentro, vamos dizer assim, não é, como eu falei, não é o erro. Mas se vamos chamar de um erro, dentre os possíveis erros, é o melhor dos erros que você pode cometer, que você só está confirmando algo que você já está fazendo. Uhum. Perfeito. Obrigado. Show de bola. Bom, vamos pro próximo vídeo, senão a gente vai ficar nesse vídeo aqui all night long, tá? Ano passado a gente teve um lance muito parecido com esse, e eu queria dar um toque, né? Porque mais de um umpire já fez isso. E eu peço que tomem cuidado, porque atrapalha. Seguinte, vai ter essa corrida, tá? Beleza. Olha onde o cara vai cair. Olha aonde o umpire está se posicionando. Ele está vindo como um marcador de spot. E isso para mim é muito claro. Ó, ele vem correndo sobre a linha cheia, dando sinal. Cara, se eu sou o line judge, preciso determinar um spot e o meu umpire tá obstruindo a minha visão porque ele quer dar um spot, tá muito errado. Tá muito errado. Umpire não dá spot. Umpire não dá spot. Tá? Pode ajudar com informação, mas o spot é de jogador, é de árbitro de linha. Tá? Então não tem necessidade, por exemplo, de vir correndo aqui por trás da jogada, cobrir a visão de um árbitro de linha, por exemplo, que poderia determinar se isso aqui foi uma primeira descida ou não. Tá? Felizmente teve uma boa chamada aqui do Red, mas estaria obstruindo aqui a visão do line. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa aqui sobre isso? Eu queria só comentar também, né, a experiência de umpire, né? Se você está olhando, Gui, para o vídeo bem no momento da bola morta. Só um minuto, eu vou fazer uma distribuição na caixa. Tá. Aí, se ele está olhando esse, ó, vamos dizer assim, imagine o ângulo de visão do umpire. Ele está vendo onde o jogador está caindo. Eu vejo pelo menos assim, pelo ângulo do vídeo, pelo menos outros 3 jogadores com risco de fazer uma merda. A gente sabe como o jogador é. Tem 3 jogadores do Brown Spiders caídos no chão e 3 jogadores do time de branco, que eu não sei o nome do time, desculpa. Cavaliers. Time de branco. Como? Cavaliers. Cavaliers, que nome bonito. Não tô zoando, é um nome bonito. Talvez não sei o sentido, mas é um nome bonito. Tem 3 jogadores de branco em pé e 3 jogadores de laranja caídos no chão. Cara, a gente conhece jogadores, assim, às vezes no calor do jogo eles querem mostrar serviço. E o mostrar serviço deles, às vezes, é fazer falta. Também achei, ficou bem bonito esse uniforme, bem contrastante, nota 10 de 10. É da Nike o uniforme. Opa! Esse é um time cristão, né, cara? Porra, que. Esse cara, é um time cristão. Eu imagino que eles sejam associados à FCA. Sim, são. Provavelmente esse uniforme deve ter sido doação de algum outro Aham. high school, college. Mas ficou, porra. Sim. Contraste. Sim, O número. contraste lindo. Mas Você vê que é um 80. Isso é um 80. Isso você não fica olhando e falando, isso é um 80 ou 88? Sim. Né? Mas Enfim, voltando ao ponto da mecânica, assim, se você tá olhando, se o umpire tá vendo o final da corrida, ele tá deixando de ver outra coisa que poderia acontecer. Graças a Deus não aconteceu, mas que poderia acontecer. Papai vai falar alguma coisa? Eu posso fazer o advogado do diabo aqui numa coisa? Pô, manda um abraço pro Capitão Hamilton que tá aí do teu lado. É que o ventilador tá aqui em cima, desculpa. Tranquilo, fala aí. Desligar o ventilador. Pode falar. Cara, assim, não que seja um enorme problema, mas o spot, além do umpire ter dado o spot foi generoso pra cacete, né? Isso poderia se tornar um problema se fosse uma jogada decisiva do jogo, porque a gente ouviu isso durante um bom tempo depois. Sim. Mas eu acho que foi milimétrico, assim, sabe? Tipo, não acho que foi tão ruim, porque esse cara ficou em cima do outro. Tá? Mas vamos ver. Ó, a minha impressão é que ele bate o joelho lá atrás, ó. aqui. E a bola tá aqui atrás, ó. Sim. Foi uma jarda, né, a diferença. Foi o que deu o first down.
Mas é a primeira para 10, né? Então, dos males o menor aí também. Não, sim, Bom, a minha questão aqui é que, não obstante dele ter dado o spot, ele ainda deu errado. Então, ele pode ter causado no juiz de linha, que teria a chamada primária em marcar esse spot, aquela dúvida do, porra, eu não vou nem discutir que o cara tá em cima da bola e marcou ali. Entendeu? Então, o fato dele ter cometido um erro pode ter levado o outro árbitro a cometer o mesmo erro. sim. Vou só comentar, papai, isso não foi advogado do diabo, foi bem ao contrário. Você botou mais Mais pimenta lenha na no cu fogueira. do... Justo, perdão. Sabe? Ah, perfeito. Vamos lá. Temos aqui mais um lance de punch, família. Punch. Capacete ali. Então. Cara, eu acho que isso aqui é bem targeting, tá? Porque esse cara, ó. Cara, lidera Meu amigo. com o topo do capacete. Nem acho que o Isso é Nem- targeting. Eu nem acho que o 52 é indefeso, tá? Nem acho que o 52 é indefeso, mas o topo do capacete é contra um oponente. E assim, esse cara não tinha nenhum outro objetivo a não ser tomar esse cara como alvo, tá? Então, foi violento, foi com o topo do capacete, isso aqui era um target. Beleza. Temos dois cenários aqui, tá? Um é que teve uma substituição ilegal, tinham 12 jogadores em campo do time B. Anderson, posso contar com a sua participação, meu príncipe? Pode sim, meu amigo. Boa noite de novo. Ainda não é flag week pra você, hein? Só quero Kiff fazer Week. um lembrete aqui, Kiff né? Week. De um lado, foi mais um pouco era meu colega, meu chegado, meu conhecido. Teu colega em Eu quê? não entendi nada que tu falou. Falei que do lado do Guilherme, ele chamou o Anderson de meu príncipe. Ah, O Anderson devolveu meu chegado, meu conhecido, meu considerado. mas ele é isso, Jean. Ele é isso. Pra quem não conhece, já tô acostumado. Galinha de casa a gente não corre atrás, não. Sim, papai, Vamos lá. perdão por você. Ó, vamos ter um punch aqui, Anderson. Eu quero 2 cenários, tá, amigo? 2 cenários. O primeiro cenário é a gente aplicar esse targeting sem falta por substituição ilegal por 12 em campo, tá? E o segundo cenário é aplicar a substituição ilegal sem o targeting. Vamos lá. Targeting. Tá, perfeito. Então a gente tem um target antes do chute, então a gente vai aplicar 15 jardas do ponto anterior, primeira descida automática, Aham. e o jogador, por não lembro o número, ele está desqualificado da partida. E volta a rodar quando esse relógio? Volta rodando o snap, Legal. Por quê? porque teve uma jogada de chute. De chute Aconteceu legal. uma jogada de chute legal. E terminou. Perfeito. Agora, Anderson. Substituição ilegal. Substituição legal, então a gente tem 2 faltas do. Não, cara. Você falei que é só substituição ilegal sem target. Perdão. Não achei que você estava contando. Só a substituição legal, então a gente vai aplicar do ponto de fim de chute, ele já jarda 10, e metade da distância pro gol, ou 5 jardas. Você só pode estar de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. Eu vou te fazer chegar. Vou te fazer chegar lá, tá, Anderson? Que Seguinte. isso, cara? Que isso? Anderson, vamos lá. Substituição ilegal é 3 e 1? Então, eu confesso que eu fui direto para 3 e 1, não troquei. Ela tem o ponto descrito ali, né? O que eu falo anualmente para você? Eu vou procurar mais fácil. Você vai para a resposta final, em vez de você pensar no processo. E toda vez que você faz isso, você erra. E foi exatamente o que fizeram no campo. Sabe o que eles fizeram? 5 jardas de onde acabou a jogada. Isso é uma 6-3-13, Anderson? Não. Isso é uma PSK, Anderson? Não. Substituição ilegal aplica como pelo livro de regras? Descrito na penalidade. De ponto inteiro. Tem mistério aqui? Não. É só
Caguei. Sem mistério. Não tem mistério e não tem desculpa também. Perfeito. Você estudou essa semana, né? Eu estudei assim. Eu sabia. Você sempre erra quando estuda. Você é o Benjamin Button da arbitragem. Bom, deixa o Everest falar primeiro, fala aí, Sakai, por Everest. favor. Beleza, boa noite, pessoal. Fala aí, Vê. Minha noite, dúvida é o amigo. seguinte, na 633, acho que ela induz um pouco o erro, porque fala que todas as faltas, com exceção do... Não induz. da inter- Não Não, induz, essa é a minha Felipe. dúvida. Ela fala que é Por quê? falta de time de chute, pô. E ela fala que é falta de time de chute. Quem tá, Ah, tá, quem tá entendi. induzido ao erro é o árbitro, pô. Ah, entendi, perfeito. Essa era uma dúvida. É a mesma coisa falar que o marido da tua esposa é o Sakai porque o nome dele é Felipe. Perfeito, perfeito. Você quer que o marido da sua esposa seja o Sakai? De Óbvio jeito que não. nenhum, né? De jeito nenhum, né? Mas aí dá pra ser induzido ao erro, Felipe? Não, depois dessa Não dá, explicação, né? Não, quando dá pra ser induzido ao erro, beleza. Essa não dá, não. Essa não dá, não. não, beleza. Beleza? Tamo junto. Show. Gui, só queria te perguntar uma Vai. coisa. No momento Ah. da falta, volta lá só para no momento da falta, só para ver uma coisa. Estava na apesar que não tinha risco mais pro Panther. Ainda não tinha risco Tu pro tá só Panther. o Marcos Mion hoje, hein? Oi? Para no vídeo. Não, cara, o que eu tô pensando. Não tá. O Panther não tá em risco. Eu ia falar quem que tem essa chave. É só o referee. Só o ref. Só o R. Só o R. Cara, Porque- agora aqui. Não sei se o Everest vai falar ou se ele esqueceu a mão levantada. Bolas. O cara que chamasse um target ali, tá? Ia virar herói, porque realmente parece ter sido targetaço, um TGCzão, mas assim, corajoso. Bold do cara chamar. Eu botei 2 holding desse jogo aqui de Uberlândia, mas o que eu queria falar é esse. Bernardo, vem comigo nessa festa. Fãs-se! Hoje eu tô sempre muito acionado, pô. Muito, mas esse aqui é porque o manual de mecânica fala dele, né? Ah, esse que eu vou me fuder, então. Tá. Não vai não. Tava conversando com o Marcos tava voltando de Uberlândia para Brasília, né? A gente tava trocando uma ideia e tal. Olha o left tackle, por favor, tá? Isso aqui é um hip move, não é? Sim. Isso aqui, perfeito. Beleza. O livro de regras da NFL ele é um pouco mais claro sobre o hip move, né? Mas o nosso manual de mecânicas fala que hip move não é falta por holding, né? Esse de sair por fora, né? Exato. Sabe por quê? Eu achei Não. que você ia usar um outro argumento, Ah, que é de que quando um jogador está sendo bloqueado por 2, o manual fala para você ser bem ok de não chamar holding. E aí você vê que ele faz o hip e o running back vem também fazer um tip block ali alto no bloqueio. Bem no finalzinho, né? Então, mas onde que eu queria chegar, né? A graça do hip move, para quem faz o hip move, é se colocar numa estética de estar sendo segurado. Exatamente. Então, assim, eu não vou falar que isso tem que ser uma recomendação nossa, porque não tá no manual, tá? Mas isso tá na... a NFL fala sobre isso, tá? É o seguinte, se o cara ele faz hip move, que é ele joga o braço e basicamente ele coloca o braço do jogador que tá falando, do jogador que tá bloqueando ele numa estética de holding, isso não é um holding, a não ser que tenha um segundo movimento. Então aqui, esse cara fez o hip e esse cara ficou numa situação esteticamente de segurada. E foi o que o Marcos deu essa segurada. E eu falei, Marquito, tem um problema, irmão. Isso é um hip move. E aí eu mandei para ele tanto o trecho do manual, quanto o vídeo da técnica do hip move, que é exatamente isso. O cara vai botar o braço e você vai meio que fazer esse movimento aqui segurando ele, né? Então você vai se colocar numa estética de que tá tendo uma segurada. E isso é um problema muito grande pra gente. Quer falar alguma coisa, B? Era só isso que eu queria falar nesse lance. Eu ia só comentar de que tem que ter atenção a essas outras coisas também, porque agora, para o cara pegar o recorte disso aqui e achar que todo holding que ele faz no Edge, ele vai usar o hip, desculpa, é pouco custa, né? Sim, exatamente. Vamos lá.
Aqui vai ter um lance do jogo do. Eu acho que só tem mais. Rapidinho, como é que fala no livro da NFL? É hip move mesmo. Deixa eu botar aqui. NFL Rulebook. Botar hip. Mas tá hip traço. Hip move. Hip move. Foda, tem só 141 palavras move. Deixa eu botar aqui offensive holding. Ver se aparece alguma coisa. Defensive holding. End of restrictions. Blocking. Holding. Deixa eu ver aqui. When a defensive player is held. Achei. Se durante uma investida defensiva um jogador usar a hip technique, que coloca um jogador defensivo numa posição de que poderia normalmente ser holding, a menos que até os pés do defensor serem tirados, né? E até que, né? Role o distúrbio de pés na frente da ação do jogador bloqueado, é isso? A menos que até os pés do defensor sejam tirados dele pela ação do bloqueado. Se não tiver distúrbio de pés e não é um Se ele tiver inteiro na jogada, ok, né? Basicamente é isso. Temos aqui, estamos na rota do fim aqui, tá? Temos aqui um vídeo do Diogão de Back Judge, tá? Diogão, fique tranquilo, tá, meu príncipe? Tá tudo bem, tá? A coisa mais legal que tem é ter um vídeo seu no estudo de quarta, você pegar e falar, porra, que merda, né? E você nunca mais errar isso. Exatamente. Então, beleza, ó. O quarterback vai sair e tal. E aí tem o seguinte, ó. Aqui dentro do end zone, esse camarada tá segurando o adversário. Só que me pareceu mais, o Diogão, um OPI do que um defensive holding. Tá? Primeira coisa que eu vou te falar, Diogão, independente se tá certo ou errado, finaliza a jogada. Finaliza, ó, você jogou a flag e fuck them all. Passeou, pensou, o que eu acabei de fazer? Não tem sinal de incompleto, não tem sinal de timeout. E, Diogão, dica, eu vou aparecer aqueles coisas agora. Dica valiosíssima. Árbitro bom finaliza a jogada. Árbitro que não sabe o que está fazendo, não finaliza a jogada. E árbitro, mais ou menos, só dá o sinal de timeout depois da jogada. Nem resultado da jogada ele dá. Tá? Então aqui, Diogão, como a bola estava no ar e estava rolando aquele bloqueio lá na frente, não dá para considerar tipo, que aquilo seria um holding de defesa, por exemplo. Tá? Quando a bola está no ar, é do processo em 2 etapas. A bola veio no seu jogador? Não vai ser nada. A não ser que tenha uma falta pessoal acontecendo ali. Tá? Inclusive, ali você poderia já estar ajudando a definir, por exemplo, se aquilo foi um passe completado ou não, sabe? Então, ali, para encaixotar a jogada ali. Mas super tranquilo, coisas da vida que segue. Tá tudo bem? Doeu? Não, doeu? Doeu Você não vai abrir nenhum tipo de disciplinar contra mim na APAFAM, hein? Vai ser minha segunda e em 2 rodadas, hein? Tem agora? Tem disciplinar aí? Fui julgado, Bernardo. Pô, que legal. A gente chegou em Londrina, meia-noite, o pessoal foi pro bar, que era a única coisa aberta para comer uma pizza, e aí tava eu e Seisco com a camisa da APAFAM, eu bebendo água, o Seisco tomou uma cervejinha, tipo 14 horas, uma cerveja, 14 horas antes do jogo. Outro dia, 9 da manhã, tava todo mundo numa sala fazendo revisão do jogo do dia anterior, né? Mas julgaram improcedente, né? Mas eu queria, cara, tem tanta coisa que eu posso ser processado aí pela APAFAM. Eu não uso a camisa da APAFAM para fazer pré-jogo, porque eu sigo o livro de regras. Eu vou de bermuda pré-jogo. Pô, tem tanta coisa que eu posso ser processado aí, né? Mas eu prometo que eu vou melhorar. Mas não vou fazer não vou fazer pré-jogo com camisa da APAFAM.
A minha jurisdição começa uma hora antes do jogo e a camisa da arbitragem é o que mostra que a minha jurisdição já começou. Então, infelizmente, isso aí eu não vou conseguir colaborar. Fala, Anderson. Minha questão é sobre área. Área. Legal. A área onde esse passe caiu. Bem, Aham. nenhum dos dois estava disputando a bola. Sim. Mas Não tava. Ah, tá. Os que estavam na frente do back Não, judge. os que estavam na Entendi. frente do jogão. Você me assustou um pouquinho. Não. Os ali de trás. Mas a gente não considera esses dois caras de trás na mesma área do passe? Pô, amigo, a bola tava no meio do campo ali. E eles estavam, tipo, vamos ver. Sim, a bola pegou 5 jardas dele. 10 jardas ali. 10 jardas ali. Tipo, cara, era uma ação de bloqueio normal. Eles estavam se bloqueando, né? Sim. Pelo que eu entendi. Era dois caras se bloqueando. Se fosse para ser alguma coisa aí, amigo, sinceramente, era OPI. Foi quando eu vi pela primeira vez, eu achei também que... Eu também achei que ele ia dar OPI. Não, mas tipo, é só uma questão de tipo, quando considerado na área ou não, sabe? Tipo, ignora tudo que aconteceu. Por exemplo, aquele cara, ele foi tentar fazer o catch e errou. Sim. Perfeito. Mais algo? Não, só isso aí. Perfeito. Vamos pegar a rota do fim aqui? Último vídeo, tá? Seguinte, vai ter aqui... Vou com você, Anderson, pode ser? Não vou com você, não. Não vou com você, não. Sabe com quem eu vou? Theo Schneider. Number 2 official. Tá comendo pizza, Theo? Seu microfone não está funcionando, Theo. Na hora de salvar o Grêmio a gente serve, né? Pô, microfone não funcionar é um sinal para você chamar Humberto Ventura. Eu acho. Humberto Ventura? Pô, o melhor momento de todos os Tô estudos sem de microfone. Rafa Mais foi aquele. Esse foi top, hein, Humbertão? Vocês não vão esquecer disso nunca, né? Nunca mais. Inclusive, Jamais. eu vou procurar esse vídeo pra postar esse vídeo. Só vou postar assim, sem escrever nada. Só vou postar esse vídeo. E agora, tá funcionando? Alô? Agora sim. A vida é muito boa, né? Aí sim, cara. hein? A vida é muito boa. Bom, vamos lá. Theo, primeiramente, aí, parabéns pela sua segunda colocação aí no curso da EAFA. Estou muito feliz. Espero que você e Rafa Casa, Davi, Lucas, consigam fazer um rebuilding no Rio Grande do Sul. Vai ser muito, muito legal aí ter vocês apitando juntos, tá? Vou conversar com o Vini no fim de semana para dar mais oportunidades para vocês. Peguem as oportunidades e aproveitem, tá? E manda pra gente os vídeos, porque a gente tava sem ver muito o jogo do Rio Grande do Sul, porque tava complexo lá o negócio. Beleza. Schneider. Obrigado. Vai ter aqui um snap ruim, tá? Tá. E vai ter uma beanbag pelo referir. Ó. A minha primeira pergunta é: devemos jogar a beanbag Não. num snap ruim? Não. Por quê? Aí fica um pouco mais complexo, mas Aí tu fala, porque o seguindo a Scofano lógica. falou, né? Não, eu lembrava disso da aula e do manual de mecânica, mas Bons locais para você lembrar de algo. a minha lógica é de que esse ponto não serve para nada, não teve uma corrida, você não tá marcando nada com aquela beanbag. Boa pergunta. Agora eu vou entrar na tua mente, Teuzão. Já fiz o Anderson chegar lá, agora eu vou entrar na tua mente. Seguinte. A gente sabe que existe jogada de passe, jogada de chute e jogada de corrida, correto? Sim. Do momento em que tem um snap, a bola rola solta no chão. E aí, enquanto ninguém pega a bola, que tipo de jogada é essa? Não faço a menor ideia. Aí você fala, não é jogada nenhuma, pô. Não é nem futebol americano. Eu não sei, cara. Eu acho que é uma jogada de corrida.
Boa. Vou trazer agora uma informação para a mente de vocês. Do snap até o momento de alguém ter posse da bola, é uma jogada de corrida. Talvez eu inverta o nome agora, tá? É o seguinte, tem jogada de corrida e corrida, tá? Corrida é um segmento de uma jogada de corrida quando alguém tem posse da bola, tá? Se teve um snap e a bola tá solta no chão, ninguém nunca teve posse da bola nesse momento, isso é uma jogada de corrida, tá? Beleza? É estranho, mas é isso. Beleza? Isso serve para qual fim? Pô, jogada de corrida. Beleza. Essa corrida, vamos supor que ela termine, teve uma falta durante essa bola solta, tá? E aí alguém caiu em cima da bola. O ponto básico é o ponto anterior, porque é uma corrida que terminou na ou atrás da zona neutra. Beleza? Sim. Beleza. Show? Legal, Theo. Então a gente já sabe que não precisa jogar beanbag. Não pode jogar beanbag, né? E aí, Theo, seguinte, o quarterback e a SES está sob pressão e ele se livra da bola aqui, ó. Sim. Para você, jogada legal? Cara, assim, tinha um elegível para aquele lado ali. Ele pode ter tentado fazer aquele passe para aquele Pô, elegível ali. eu acho que ele tá longe pra um caralho. Mas tem Tipo, duas. Pode falar, pode falar. só não seria intentional grounding para mim, se considerando aquele elegível ali. Tá. Tem dois pontos que eu queria falar aqui. Não me importo de dar o jogador ali como elegível. Não me importa de dar. Tô que tô hoje, hein? O outro ponto é, sinceramente, papo retíssimo, eu teria dado maior avanço. Fui polêmico? Fui advogado do diabo agora? Não, acho que já podia ter matado a jogada ali. Pô, eu sou muito a favor do maior avanço aqui. Esse cara foi arrastado pra trás por 4 pessoas. Tipo assim, Eu pensei isso no meu lance. perfeito. E tem outro fumble nesse jogo que é muito parecido. Eu tenho uma pergunta sobre mecânica ali. Por favor. Se forma uma pilha e tal, e caso o referi ficasse em dúvida sobre a questão do elegível na área, aí ele jogaria a beanbag para marcar o ponto da possível falta, o ponto do Ele passe? iria até o ponto do passe. Mesmo com aquela ação ali de pilha acontecendo, ele ia tacar o foda-se e ia ficar parado lá. Não, aí beleza. Mas assim, não teve ação e depois morreu. Sacou? Sim. A ação. Se tivesse empilhamento, beleza, ele jogava beanbag no ponto do passe e ia pra pilha. Mas assim, aqui vai pro ponto do passe e conversa, porque quem pode te falar se esse cara tava na área ou não era o wing. Aham. Tá? Tá. Beleza? Beleza. Pontorinha? Pô, tô chato hoje, né, Pedro? Não, você nunca é chato. O fato de você ter preferido, tá? Ir pro catarinense de flag do que vir comer um churrasco comigo, talvez tenha pesado um pouco na decisão de você ser um cara chato ou não. Mas tá tudo bem. Pode ter certeza. Meu ponto é em que momento, ou se a gente não usa isso, me corrija se eu estiver errado, a gente usa aquela questão do defensor tá em cima do passador e a gente não considera isso um intentional grounding porque O cara começou, o defensor fez contato e ele solta a bola depois, é intentional grounding, tá? Se não tiver ninguém na área. Mas se ele começou o movimento e aí bateram nele, aí foi outro cenário, sacou? Perfeito. Tá? Isso. Oi. Por que não considerar a jogada encerrada ali na frente quando ele está dominado? Eu fecho muito nisso. Eu tô 100% dentro de dar isso aí como um maior avanço. Sabe por quê? Se esse cara cai, esse cara começou a ser jogado para trás, vamos só ver aqui qual foi o ponto. Ó.
Esse cara começa a ser arrastado para trás, 40, 35, 32. Se esse cara cair no chão aqui, tá? Vocês iam considerar que ele seria down by rule no ponto onde ele cai? Não. Ia dar maior avanço. Por que no ponto... Por que ele faz um passe e esse passe é considerado? Entendeu o ponto? O que difere, por regra, a oportunidade dele fazer um passe e ele ter caído no chão, sendo que ele já estava sendo dominado? Fez sentido a minha pergunta? Pelo visto, não. Mas o... Cara, para mim, particularmente para mim fez, e eu ainda sou o seguinte, a impressão que eu tenho é que ele tá dominado e ele tenta correr, só que ele não tenta correr para trás, ele tenta forçar um movimento que ele não consegue fazer ali. Então, para mim, já configuraria o máximo avanço a partir do momento que ele não consegue mais avançar e ele está sob o domínio de um defensor. Não, eu também acho que é maior avanço ali. Para mim, eu tô 100% fechado no maior avanço. Alguém tem mais algo a acrescentar nesse? Fala, Zeca. Eu abri um ponto divergente. Na verdade, eu concordo plenamente do ponto do maior avanço. Não tem problema nenhum. A minha dúvida, porque eu concordo que ele está sendo dominado, ele está sendo arrastado para trás, a minha dúvida seria se ele está lutando, tipo, ele está sendo empurrado, ele está meio que sendo empurrado e fugindo para o lado, e aí nisso ele faz o passe. Você ainda daria o maior avanço? Pô, amigo, ele foi carregado umas 6 jardas. Não, concordo. Ele Mas, tá sendo assim, meio que carregado, mas ele tá lutando. Ele tá lutando, tentando. Tá, se ele agora passe, você não vai dar o maior avanço. Vou te fazer uma pergunta. Por que você concorda comigo que o maior avanço ele é uma regra de proteção ao carregador de bola? Sim, não, mas aí, só te interromper, que nesse ponto que ele tá dando maior avanço, você já matou a jogada. Você não vai deixar concluir. Exato. Mas se ele está lutando, se você tá vendo que o quarterback ali, que ele tá com a bola, ele tá forçando, ele tá com a bola forçando a jogada ainda, se ainda não matou. Ele é empurrado um pouco para trás, é mais empurrado, e você não matou ainda porque você tá vendo que ele tá lutando, ele faz um passe. Cara, eu sinceramente, o lutar não é suficiente. Porque ele nunca tá lutando ganhando jardas. Ele só luta perdendo jardas. Jardas. Nesse caso que eu concordo plenamente. Eu tô pensando num outro caso em que ele ainda tá lutando. Você vê que tipo, ele tá. Aqui são dois, 3, 4 caras pegando ele. Mas se fosse um contra um e ele tá lutando, quase se desvencilhando, ele começa a cair e faz o passe, você ou mata antes, porque aí você deu o maior avanço. Concordo plenamente. Mas se você deixou essa jogada continuar porque você acha que ele tá lutando. Aí que a minha dúvida é se você considera, vai continuar considerando esse maior avanço. Amigo, 1 contra 1, se ele não estiver perdendo jardas, não perder o controle dos seus pés, pode deixar rolar, tem que deixar rolar. O problema é, esse cara, ele tá 1 contra 1 e ele tá sendo arrastado para trás, pro lado, para trás, pro lado, para trás. Cara, por que eu vou dar... Por que eu vou deixar até quando esse cara ficar lutando, sacou? Aí a gente tá vendo a regra por um outro aspecto. Tá ligado? Não, como eles foram perfeitos. Se ele tá sendo arrastado para trás, sendo arrastado para trás, a minha dúvida é por que você não matou jogada ainda. Exatamente. Não é? Ô, Zeca, a gente concorda nesse ponto. Zeca, mas aí é o fine tuning da observação do que você tá vendo na jogada. Perfeito. E perdão pela aspas aqui. Porque, por exemplo, nessa situação que ele está engajado aqui, está sendo arrastado lateralmente, se ele tem a iluminação de, em vez dele correr lateral, ele forçar esse movimento para trás para fazer um bootleg pelo outro lado e consegue se desvencilhar, a jogada continua perfeitamente. Possivelmente ele ia correr umas 20, 30 jardas aqui. Mas ele força lateralmente onde ele está sendo enganchado ainda. Então, por isso o máximo avanço. Mas se ele vira e tenta fazer um bootleg e é derrubado pelas costas, seria o ponto onde ele tentou correr? Sim, seria o ponto onde ele tentou correr. Mas é a visão que a gente tem que ver para julgar a movimentação dos dois jogadores. Quem está dando o tackle e quem está recebendo e fazendo o movimento. Entendi. Pegou? Peguei a visão. Perfeito. Show de bola. Mais alguma coisa? Gui, diga. A chamada de campo é um fumble, não é isso? Fumble recuperado pelo time B. Tá, beleza. Porque a transmissão, eu não sei como estava de microfone, o Diogo estava na equipe, pode explicar. A transmissão explicou um bagulho que era totalmente errado, eu fiquei com medo da explicação no microfone do campo ter sido essa.
de que qualquer passe que acontecia atrás da zona neutra era considerado fumble. E aí eu Não. fiquei tipo, pelo amor de Jesus Cristo. Por mais que eu possa discordar, eu imagino que o Carlinhos nunca falaria numa bobagem dessa. Então, a explicação campo foi não muito foi. ruim. A Não minha foi, né? dúvida era essa, de se Certeza. tinha tido uma explicação em campo ou não. Ou se eles tiraram isso do bolso mesmo. Perfeito. Mais algo? Bom, amigos, vou parar de gravar aqui.